Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta segunda-feira, 16 de março. Num 16 de março, creio que era uma segunda-feira também, em 1976, às 2h15 da tarde, 50 anos atrás, eu desembarcava em Brasília sem ter conhecido Brasília antes. Eu estava cobrindo a área do Prata, estava em Buenos Aires, pelo Jornal do Brasil, era o maior jornal da época. Depois de ter sido sequestrado pela extrema esquerda, os montoneiros, fui ameaçado de morte pela extrema direita, a AAA. Ou seja, vim para cá numa boa média, né? Os dois extremos são muito semelhantes. E acabou que eu fiquei meus últimos dias em Buenos Aires, na Embaixada Brasileira, para afastar o perigo de morte, e recebi o convite para vir para Brasília e aceitei sem conhecer Brasília. Confesso que me apaixonei na primeira hora, quando eu entrei no Eixão Sul e vi aquela amplidão, aquele verde, aquele céu que é o mar de Brasília, a ondulação lá no horizonte que me lembrava as coxilhas do Rio Grande vistas do sótão da casa do meu avô em Cachoeira. A partir daquele momento eu amei Brasília e esse amor já dura 50 anos. Estava comigo, a única coisa que estava comigo que ainda... Esse relógio que ganhei do meu pai quando entrei no Jornal do Brasil. É um eterno Namatique, comemorativo ao centenário da Casa Maçom. Pois aqui em Brasília eu vim pelo Jornal do Brasil, cobri a economia, depois fui convidado pelo presidente Figueiredo para trabalhar com ele, fiquei 1 ano e meio no Palácio, depois fui para a Manchete, revista, rádio e depois televisão, depois televisão Globo, 32 anos na Globo, e agora dono do meu nariz. Em mais de 220 emissoras de rádio, 38 jornais, no meu canal, no YouTube. Por favor, avisem as pessoas que essa conversa é no YouTube, porque está cheio de coisa falsa por aí, né? Mas, enfim, 50 anos, meio século. Comemorei hoje um grupo pequeno de amigos, num almoço maravilhoso, em que recordamos, foi uma conversa de amigos, como a gente faz sempre, aqueles amigos do cotidiano, de todos os dias. Eu acho que comemorei à altura. Foi uma feliz comemoração. Hoje também é um dia em que eu lamento, ele já morreu, mas hoje faz 100 anos que nasceu Jerry Lewis. Para mim, um dos melhores cômicos do mundo. Jerry Lewis. Chegou a fazer dupla com Dean Martin, mas ele é que era o bom. E num dia como hoje também, em 1970 e... Quando foi isso, meu Deus? 78. As Brigate Rosse, Brigadas Vermelhas, na Itália, comunistas, extremistas, sequestraram o Aldo Moro, chefe de governo da Itália. Ficou meses em poder da guerrilha e depois o cadáver dele foi encontrado no porta-mala de um carro. Fazia parte das Brigadas Vermelhas o Cesare Battisti, que esteve aqui protegido pelo governo Lula. Quando entrou Bolsonaro, ele tentou fugir para o Paraguai. Acabou extraditado, confessou os crimes, é um multi-assassino, está cumprindo pena lá na Itália. E
E, por último, eu achei estranho, pensei que já tinha sido realizado o Oscar. Eu vi tanta notícia do Oscar nos jornais brasileiros que eu achei que já tinha sido realizado e o Brasil tinha ganho várias estatuetas, que era o maior sucesso. Agora eu fico sabendo que o Oscar foi domingo à noite e o Brasil não ganhou nada. Que alguma enganação ou era só propaganda enganosa? Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Alvíceras, presidente do Supremo, ministro Fachin, falando num curso de Direito, na aula inaugural, no curso de Direito de uma faculdade privada aqui de Brasília, mostra que aderiu à campanha que era de um homem só, do ministro Luiz Fux. Agora, pelo menos, são dois. Luiz Fux, desde o dia em que assumiu a presidência do Supremo, já faz tempo, ele disse que o Supremo não tinha que se meter em assuntos políticos que deveriam ser resolvidos nos plenários da Câmara, do Senado e do Congresso. Agora o ministro Fachin diz que quando o judiciário assume um litígio que deveria se resolver no legislativo ou no executivo, há um efeito perverso. Fux chamava de efeito deletério. Mas o Fachin, antes disso, nunca se manifestou contra a ideia de Barroso de transformar o Supremo em tribunal político, expressamente, claramente. Me disse mais o ministro Fachin, presidente do Supremo. Os magistrados devem manter comportamento irrepreensível na vida pública e privada. Também faz muito tempo, desde outubro de 1988, que a Constituição vem dizendo isso no artigo 37, conduta ilibada. Exige reputação ilibada. Perdão, eu disse 37, o 101 da Constituição. Será que descobriu agora? Qual é a consequência disso? Exige reputação ilibada. Portanto, quem no Supremo não estiver nessa condição, tiver perdido a condição de reputação ilibada, já não deve mais continuar no Supremo. Não é? Quem está sob suspeita de o quê? Fachin vai dizer. Se espera do judiciário, de agentes do judiciário, rejeição de presentes, benefícios ou vantagens. Imagina uma vantagem de 129 milhões. Pois é. Bom, ministro Dino disse que aposentadoria não é punição. O sujeito vem de sentença, depois é aposentado. É punido com aposentadoria. Continua ganhando exatamente a mesma coisa que ganhava. Tem gente que foi punido, foi aposentado e me falou, puxa, estou ganhando só o meu salário. Perdeu os penduricalhos, perdeu muito. Meu Deus. E aí eu vejo aqui o Estadão está denunciando que o Procurador-Geral da República, durante o ano passado, ganhou acima do limite, em todos os meses,
somando, no ano ganhou a mais 96 mil. O sub dele ganhou a mais 68 mil. Todos ganharam acima de 46.300, que é o limite constitucional. Também do artigo 37. Né? A Associação de Magistrados Estaduais diz que tem base legal, a Procuradoria-Geral da República também, respondendo a essa informação sobre o Paulo Gonet, diz que tem base legal. Não existe base legal superior à Constituição, gente. Estão achando que o povo é imbecil? A Constituição é a lei maior. Se a Constituição diz que o limite é aquele, e está lá. Quem quiser ler, vá ler o inciso, o que está lá no artigo 37. Diz até o que é considerado salário, é a soma de tudo, dessas vantagens. A soma das vantagens não pode ultrapassar 46.300. Eu tenho dito aqui, ressarcimento é outra coisa. O sujeito gastou do próprio bolso o que deveria ser gasto da instituição, depois é ressarcido. Tudo bem. Não é? Bom, e só para encerrar, gente, a ex-primeira-dama de Vorcaro, a dona Marta Crefo, vocês lembram, né? Ela contratou assessoria de imprensa, advogado, rompeu com ele depois da primeira prisão. E agora, olha o que está aparecendo. Eu vejo aqui, o Estadão está dizendo que Vorcaro passou para ela 520 milhões. Inclusive um imóvel em Miami. Ou seja, ela tem muito que falar, que contar. De Brasília, Alexandre Garcia.